Voltamos com o Globo Esporte para falar do Corinthians, que empatou fora de casa com o Cruzeiro. A gente vai mostrar aí o gol da partida do Cruzeiro e depois a gente mostra o empate aí, né? O gol do Cruzeiro foi feito pelo Matheus Pereira ali de fora da área. O Hugo Souza acabou não conseguindo defender. Belo gol ali de fora da área, na canhotinha potente do Matheus Pereira. E o empate do Corinthians veio com o Tchoca. A gente até preparou um VTzinho para mostrar esse gol aí, então se liga. Não dá para saber o que João Pedro pensava ajoelhado no campo. Só dá para cravar o sentimento de alívio. Gol! Cria do terrão, João Pedro Tchoca, vai lá dentro! Com certeza. Veio num momento muito especial esse gol e sim, foi para lavar a alma, sim. João Pedro, mineirinho de Sete Lagoas, foi titular de um Corinthians que poupou os principais jogadores em Belo Horizonte. O zagueiro não marcava desde janeiro de 2025. 13 meses depois, contribuiu para o Corinthians chegar à 5ª partida seguida sem perder na temporada. Não só pelo gol que fez, mas também pelos outros que ajudou a evitar. Explodiu a bola do defensor corintiano. Eu acho que é um garoto que tem personalidade, tem presença, tem postura. Para mim, o Torino tomou uma decisão erradamente, respeito, mas tomou uma decisão errada. O Corinthians negociou o empréstimo de João Pedro para o Torino da Itália em janeiro. Ele se apresentou ao clube italiano, mas foi reprovado nos exames médicos. No retorno ao Brasil, foi reintegrado ao elenco corintiano e não falou sobre o episódio publicamente. Até a partida contra o Cruzeiro. Garanto que foi uma surpresa sim para mim. Não esperava, porque eu saí daqui em condição de jogo e tanto que 2 dias depois eu estava em campo contra o Capivariano. Então creio que é algum problema deles lá, não comigo. Na comemoração do gol, João Pedro imitou um touro, o símbolo do clube da Itália. A mensagem era simples: Torino? Não, aqui é Corinthians. E ele não foi o único com um recado para os italianos. Podem ter certeza que talvez eles se arrependam num curto espaço de tempo, que esse menino ainda vai poder crescer muito e, de repente, achar um caminho aí muito positivo na sua carreira. Boa, Tchoca, boa. Dorival tava meio pistola ontem no jogo, até foi expulso, Calan, mas ele tá numa boa fase aqui, ó. Tá com uma sequência invicta aqui, né, nessas últimas 5 partidas. Dá pro corintiano empolgar, Calan? Dá. Eu falei pra você que esse Corinthians tá ficando cascudo. Cascudo porque mesmo quando não joga bem, tá conseguindo arrancar a vitória, empate. Ontem até por muito pouco não consegue a vitória, depois da expulsão do Willian, do lateral do Cruzeiro. Então o momento do Corinthians é muito bom e você vê o Dorival passando, os jogadores entendendo cada vez mais a ideia do Dorival, né? E ontem foi com uma equipe mesclada, né? O Garro foi importantíssimo, dando mais uma assistência, né? Então o momento do Corinthians é muito bom. Boa, já o momento do Cruzeiro e do Tite, o bicho tá pegando lá. A torcida cantou adeus, Tite. Porque ontem o Everton realmente estava bravo no grupo, a gente entende. Só que alguém comemorando efusivamente o 1-1. Eu achei lindo, porque eu também comemorei o 1-1 contra o Remo. Então estamos juntos. Peraí. Nós vamos botar o Cruzeiro e o Remo na mesma frase, é isso agora? Não dá. Não, deixa eu falar uma coisa. Esse brinco é em homenagem ao Inter? Não, deixa eu falar uma coisa. Cruzeiro e Inter. Só que olha a diferença de folha de pagamento, de investimento. Tem só 16% de aproveitamento no campeonato. Mas se chegar lá no final do ano e tiver entre os 4 últimos, cai igual. Não adianta olhar que pagamento, que isso, Chico? Chegar lá e tiver na zona, vai cair igual. O Cruzeiro, o Inter... É como você e o Juventude foram os últimos clubes gaúchos que caíram. Eu entendo que você tem esse medo. Realmente, eu entendo isso. Claro. Eu posso falar pra vocês, eu não caí, mas eu quase caí. E o quase cair já me deixou extremamente nervosa, preocupada, apavorada. Imagina cair, né? A gente viu como você está, Bela. Tava demais. Mas é o seguinte, eu quero falar do Corinthians. Você não vai falar do Corinthians, que sem os titulares completos, foi lá e empatou. Tudo bem que tinha um a menos o Cruzeiro, mas, o Willian, Mas primeiro eu estou com o Marcelo Paz e com o Dorival. Não podemos jogar no sábado. Mas vamos abrir uma exceção.
Agora, outra coisa, assim, o time misto do Você Corinthians. viu o Novo Horizontino ontem fez um outro 4-0. Quando pega esse verde, eles atropelam mesmo. Vamos ver agora quando pegar o preto e branco. O preto e branco ele pegou no último final de semana e eliminou. Então, mas com o Neymar e tudo, né? Nossa, eu tô impossível hoje! Imagina se tivesse ganhado o jogo, hein? Empate com o Remo não faz. Vamos falar do Corinthians. Meu cérebro tá uma loucura! Vamos voltar aqui e falar do Corinthians, porque você tá com um brinco em homenagem ao Inter. Por quê? 0 vitória no Campeonato Brasileiro. Vamos agora passar para o que tem que passar. O Corinthians, Pedro Raul, meu Deus do céu. Menino, um time misto. E foi pra lá e deu uma canseira ainda. Porque já iria fazer o gol, porque o time do Cruzeiro, ele começou a recuar e o Corinthians, com expulsão, não já iria fazer o gol porque a pressão foi maior. E o Dorival colocou em campo quem deveria colocar, Garro, Memphis, o time já começou a encorpar mais. O Corinthians e o Dorival sabem o seguinte, que não dá para contar com o Charlie. E o Ranieri parece que desaprendeu. Assim, E o Milan, você gostou do Pedro Milan? O Pedro Milan, meu Deus do céu, é ontem. E por isso que eu não entendo. Na base tem um menino chamado Caipira. O Tchoca foi bem. O Tchoca falaram que estava machucado lá pro Torino. Os caras estão de brincadeira, esse menino joga muita bola. E o André Ramalho? O André Ramalho é o nosso mosqueteiro. Mas eu vou te falar, hein? Cada bola que vai no pé dele é um... E o Pedro Raul? O Pedro, eu tô gostando de você. O Pedro Raul, ele também, assim, ele vai crescer. Ele tentou dar um chute no gol no meio de campo, a bola foi pra lateral. Ele vai crescer. Mas ele vai melhorar, porque estão dando... Agora, ninguém pode reclamar que não tá tendo oportunidade. Tem que jogar, tem minutagem. O Angeleri também já voltou. É um menino que sabe, um menino velho que sabe tocar na bola, bater na bola. Menino velho. Aí ele cruza a bola, sai o gol. E o Sgarbi é o que? É menino? É um menino novo. É menino velho e menino novo. Tá meio emo. Ele tá bonito hoje, né? Tá bonitinho, tá né? lindo. Acho que foi a vovó que ajudou ele, mas o bigode não ajuda. Então o Corinthians foi assim. Mas o Corinthians, posso falar uma coisa? Chico Garcia, esse 1-1 não foi ruim não, viu? Pô, claro que não, tá maluco. Pô, o Cruzeiro, assim, na lógica, o Cruzeiro, ao se organizar, e a gente espera que isso aconteça em algum momento, seja com o Tite ou não, ele vai disputar a parte de cima da tabela, pelo investimento, pelo elenco que tem. Então você ir lá, diante das circunstâncias, a gente precisa aplaudir o melhor técnico brasileiro da atualidade. Ele se chama Dorival Júnior. E você desdenhou do Corinthians ontem. Você desdenhou aqui. Então você meça as suas palavras para falar do Corinthians. É por isso que eu estou valorizando. Porque diante das circunstâncias eu sabia que ele ia preservar, que ele ia rodar o elenco. E o que ele fez ontem foi perfeito, gente, perfeito. Ó... O Garro e o Memphis entraram no finalzinho. O Bidon jogou meio tempo, o Ranieri também. A dupla de zaga descansou. O Matheus Bidu vinha de 7 jogos, descansou também. Cara, o Dorival fez uma rodagem física maravilhosa. E voltou com ponto. E voltou com ponto por quê? Porque no segundo tempo, o time teve outra postura, ele botou esses caras, baixou o Carrilho para primeiro volante, então... aí já teve o Alan, já teve o André, que é titular também, que entrou no segundo tempo. O elenco do Corinthians está melhor. Desculpa, e então. Dorival está fazendo mágica com esse time. E Dorival foi expulso. Mas eu acho que você tem que me pedir desculpa quem tá ao vivo. Só porque você elogiou o dedo do Dorival lá atrás, eu tenho que... Ninguém é que tá falando de dedo. Mas no ano passado, quando aqui... mas ninguém tá falando... Não, mas você vai entender. No ano passado, quando aqui todos vocês aqui, toda a turminha aqui, a Timão Prédio, tentou, o Dorival, chamar no brasileiro, mas o Dorival... Pediram a cabeça dele várias. Um elenco curto, com transfer ban, com tudo. Eu falei assim, gente, o Dorival ele sabe fazer. Mas vocês ano passado estavam todos aqui, o Dorival... Nos pontos corridos, no brasileiro o time tava sofrendo. Agora, mas ele tá maravilhoso, cara. Agora tem um ponto importante que não foi ainda comentado. É isso aí, torcedor do Timão. A repercussão desse empate do Corinthians contra o Cruzeiro. O Corinthians ontem, o Dorival não colocou força máxima. Se tivesse colocado o time titular, teria ganho a partida ali fácil, teria ganhado o jogo tranquilo, porque quando o Dorival Júnior fez algumas mudanças, o Corinthians amassou o Cruzeiro. Então, se tivesse colocado, na minha opinião, se tivesse entrado com o time titular, o Corinthians acredito que teria conquistado esses 3 pontos. Mas um ponto fora de casa não é um mau resultado, tem que valorizar esse ponto fora de casa. E agora o Corinthians já se prepara para a partida do jogo no final de semana, né, contra o Novo Horizontino, Campeonato Paulista. A sequência de jogos aqui do Dorival, conquistando essa sequência muito boa de resultados, vitórias. Agora nesse último empatou contra o Cruzeiro, mas não foi um mau resultado jogando fora de casa.
Timão está ali na terceira colocação com 7 pontos, uma boa colocação na tabela do Brasileiro. No Brasileirão é isso, tem que pontuar bem nas primeiras rodadas, porque muitas vezes aí o time começa oscilando nas primeiras rodadas e acaba ficando de fora da briga pelo título, da zona de classificação também para Libertadores, corre o risco, né? Fica ali na parte de baixo, a pressão começa a aumentar. A gente vê o caso do Cruzeiro, né? Que está muito pressionado com o Tite. O Cruzeiro conquistou 2 pontos do Brasileiro, uma equipe que era apontada como muitos aí o favorito ao título e não conseguiu vencer ainda no Brasileirão. O Corinthians foi lá ontem, se tivesse começado com o time titular, tinha amassado, o Cruzeiro tinha conquistado a vitória. Próximo adversário do Corinthians é o Curitiba, jogando fora de casa. Essa partida no dia 11/3 agora vai ter a semifinal do Paulista, vai ter também a final do Paulista, se o Corinthians avançar, né? Então vamos aguardar os próximos jogos do Timão. Claro que o torcedor está confiante, acreditando que o Corinthians vai avançar para a final do Campeonato Paulista, né? Essa partida do final de semana. Deixa a sua opinião aqui, o que você achou do jogo ontem, gostou da atuação do Corinthians? Acha que o Dorival errou ali na escalação do time em poupar jogadores? Qual a sua opinião sobre isso, né? Comenta aqui abaixo. Bora dar uma olhada aqui no calendário do Timão aqui dos próximos jogos. Vou dar uma olhada aqui para vocês. O Corinthians joga sábado pelo Campeonato Paulista. Vou só dar uma olhada aqui no horário da partida. Sábado às 20h30, Corinthians e Novo Horizontino. Essa partida aí pelo Campeonato Paulista. Depois, os próximos jogos do Timão, se avançar, né, vai para a final do Campeonato Paulista. Essa vai ser a sequência, né? Avançando depois Curitiba, Santos no Brasileiro, Chapecoense, Flamengo, Fluminense, sequência aí de jogos do Corinthians. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like, valeu e até o próximo vídeo.